Vamos lá. Primeiro, não é assim que funciona, a líder não aprova, né? Existe uma forma de você dizer para o seu líder ou para o seu discípulo que aquela pessoa não é a pessoa ideal para você. E você vai dizer o porquê, você vai dar os motivos. Às vezes a pessoa está dando um mau testemunho, às vezes a pessoa está conversando com outros irmãos e também está falando com você, e aí o seu líder já está ciente disso. Então ele vai te alertar, ele vai mostrar para você os motivos, ele vai dizer para você por que aquela pessoa não é o ideal para você naquele momento. Agora, isso não é direção, isso é conselho. O conselho, ele é opcional, se você quiser seguir, ok. Agora, se você quiser entrar nessa, mesmo sabendo que aquela pessoa está com essas questões para resolver, não está dando bom testemunho, né? Às vezes é alguém que está tendo dificuldades com a sua liderança, e aí você, mesmo sabendo disso, você porque quer relacionar com essa pessoa, a opção, a escolha é sua, ok? Mas o conselho precisa ser dado. Os irmãos conseguem compreender que o líder, a sua liderança, ela não manda na sua vida, ok? Você não vai casar com alguém que o seu líder aprova ou não aprova, ok? Quem tem que aprovar é você, no seu coração, sentir que é de Deus. Amém? Próxima pergunta aqui. Essa daqui, a irmã está quase chamando o irmão de tapado. Sério, olha a pergunta que a irmã fez. Quando Deus revela para tu, mas ainda não revelou para ele, eu espero ou deixo isso quieto? Ou seja, Deus já revelou que é o varão da vida dela. É o que ela está falando. Só que ainda não revelou para ele. Está falando assim, eu estou ali, piso no pé na terra da promessa, estou orando, mas ainda não revelou para ele. O que fazer? Eu espero ou deixo isso quieto? É um negócio de revelamento, né, irmãos? Olha, primeiro, os irmãos estão muito espiritual, né? A gente sempre aconselha a você procurar a sua liderança, mais uma vez. Eu falei aqui na primeira pergunta, dizendo que a liderança ela não manda, mas ela aconselha. E eu acho que não tem ninguém melhor do que o seu líder, o seu discipulador, que às vezes já está num relacionamento. O meu discipulador também não está fazendo a corte, porque existe esses casos, ok? E aí você não se sente ali confiante, né? Você quer perguntar a alguém que já está passando por aquela experiência. Você pode procurar o seu obreiro, ok? A sua liderança ali e perguntar, ok? O importante é sempre você saber, você procurar saber daquela pessoa. Às vezes a pessoa, não é uma questão de ter revelação ou não. Às vezes ela já está conversando com alguém. E aí, você, como diz o pastor Jaime, né, você vai ficar queimando cartucho à toa, ok? E aí, para você evitar constrangimento, para você evitar criar expectativa no seu coração e se frustrar, procura a sua liderança, que eles vão saber te dizer e te passar a melhor forma de você abordar, ok? Essa daqui eu vou responder. Essa daqui é do time dos fraldinha. É proibido você fazer meio que uma pré-corte antes do 18. Nem sabia que existia pré-corte. Essa é nova, pré-corte. Irmãos, vamos lá. Preste atenção aqui no que eu vou te responder. O pessoal aí da pré-corte. Se tem pré-corte, tem pós-corte também. Amém. Preste atenção. Primeira coisa que você precisa entender. Preste atenção. Primeira coisa que você precisa entender aqui. Ninguém tem autonomia, a não ser o próprio Senhor, de te proibir nada. Você não é guiado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O que fazer, o que não fazer, não. Você é guiado pelo Espírito, amém? O Espírito do Senhor, ele pode te restringir ou te impulsionar a fazer algo. Sabe aquele momento que você vai lá e tem algo me impedindo? Não é ninguém, é o Espírito que está te impedindo. É porque tem gente que fala assim, espera que vá conversar com o obreiro, com o pastor, com o discipulador, com a discipulatriz, e fala assim, não, eu te impeço de fazer isso, ponto final. Não, a gente não vai fazer isso. Ninguém vai escolher o seu corte, a gente vai sugerir, aconselhar, tá entendendo? Mas olha só,
eu sou um cara que eu gosto muito da Bíblia. Alguém mais gosta muito da Bíblia? Olha o que a Bíblia de Deus diz. A Bíblia, a palavra de Deus diz. Ó, Cânticos 2:7. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não, preste atenção, que não acordeis, nem desperteis o amor antes que este o queira. A Bíblia está falando, não desperte o amor antes do tempo. Por quê? Olha só, o filho, ele pode ser dono do carro, pode ser dono da casa, mas ele ainda não vai andar de carro se ele não tiver a idade correta. Está entendendo? Porque tem gente que fala assim, não, é porque eu já sei, é de Deus para a minha vida. Mas olha só, a coisa certa no tempo errado ainda é errado. Está entendendo? A coisa certa, é certo me relacionar? É certo. Pode ser a pessoa de Deus? Pode ser a pessoa de Deus. Mas no tempo errado é errado. Eclesiastes 3:1 diz o quê? Há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Então, qual é a sua oração? Que o Kairos invada a sua vida. No tempo certo, você consiga discernir. Estou no tempo, estou trabalhando, estou liderando, sei lá, sou membro de uma célula, discipulando. Acredito que esse é o tempo de Deus para a minha vida. Amém, se lança. Mas se não é o tempo e você tem percepção disso, irmão, ainda é o momento de aguardar. Está entendendo? Amém? Respondido, gente? Vamos lá, outra pergunta aqui também eu vou responder. É certo conquistar alguém? Esse daqui é desbravador de leão. Conquistar, gostei. É certo conquistar alguém ou devemos esperar a pessoa demonstrar algum interesse? Eu não sei se é uma irmã perguntando ou se é um irmão. Isso aqui não dá para decifrar o que é. Não dá para ver aqui na foto e tal. Enfim, sim, eu costumo dizer que quem tem que conquistar mesmo é os irmãos, amém? Amém, irmãs? Mas a mulher também sabe a forma correta dela se portar. As irmãs sabem, não é? A forma correta. Eu, por exemplo, mandei uma mensagem, na época não tinha um WhatsApp, para minha esposa. Ela ficou 3 dias para responder. Ela falou, a sua mensagem foi diferente. Falei, mexeu com a estrutura dela. Sabe que é verdade. Brincadeiras à parte, mas olha só, o que eu quero dizer para você. Tem algumas formas de você mostrar interesse, entendeu? Tem algumas linguagens corporais que não são nada assim promíscuas, são coisas que são lícitas fazer, que as pessoas percebem. Eu sei que infelizmente tem uns rapazes que já estão na idade, eles são um pouco, eu não vou usar a palavra assim a grosso modo, tapado não, são desligados. A irmã está quase falando assim, oi, aqui, tudo bem? Só que o irmão não percebeu ainda, entendeu? Em contrapartida, eu vou falar aqui, irmãos, assim, eu já acompanho jovens há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, eu percebo. Em contrapartida, tem irmãos que eles estão interessados, só que a irmã está esperando o príncipe encantado chegar na igreja em cima de um cavalo branco, fazer assim, colocar um tapete vermelho e falar, eis que te digo, eis que te falo. Está entendendo? Tem gente que está esperando um príncipe, mas olha só, talvez o seu príncipe não vem na embalagem que você está esperando. Com o tempo você vai construí-lo, entendeu? Amém? Você consegue entender o que eu estou falando? Amém? Então assim, eu digo que no caso conquistar, isso é um trabalho do homem. E olha só, toda pessoa que é espiritual, ela sabe a maneira de conquistar. A primeira forma de conquistar, irmãos, vamos ver se vocês sabem, como é que é? Como é que é? Teve gente falando, jogando charme. Não, irmão, não é isso não. Não é jogando charme não. Olha só, você conquista lá no seu quarto, orando. E olha só, não é assim, não, o obreiro está querendo dizer que ele é espirituoso. Não, irmão, olha só. A Bíblia diz o quê? Vamos lá. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. A Bíblia está falando, pede que vai ser dado. Ninguém diz um amém, gente. Talvez a pessoa que você quer de Deus é só pedir, falar, Senhor, é ela, eu estou com essa convicção no coração, eu pedi. Algumas pessoas falaram que eu subi um monte durante 30 dias. Não foram 30 dias, foi um pouco mais. Mas assim, eu pedi, Deus foi,
me abençoou, o favor de Deus foi sobre a minha vida. Mas olha só, você tem que entender que algumas coisas de conquistar, claro que o rapaz tem que se arrumar bem, amém? Não é para andar que nem um mondrongudo aqui no culto, chega aqui todo descabelado, não passa um gel, vai falar, derruba toda a legião de demônio, não é isso, não é isso. Escova o dente, joga um perfuminho, entendeu? Nada muito assim, fora da curva, dá uma paz do Senhor, amém? A paz do Senhor não mata ninguém, gente. Tem irmão que tem vergonha de dar a paz do Senhor para a irmã. Passa a irmã fala assim, você é homem, amém? Você é homem, dá a paz. Paz, irmã, tudo bem? Como é que foi a célula essa semana? Quando você pergunta como é que foi a célula, já conquista o coração já. Fala assim, perguntou da célula. Está entendendo? Isso é de Deus. Então assim, você tem que saber como se portar. E as irmãs, eu faço um pedido encarecidamente, olha só. Às vezes, eu não estou querendo dizer assim, ó, seja fácil, não. Mas também dê uma flexibilizada, percebe os varões, entendeu? Tem uns varão aí que ele é varão galileu, um varão profeta, entendeu? Que eles estão aí no campo, só esperando a oportunidade de bater o pênalti, amém? Vamos lá, essa pergunta aqui, minha esposa vai responder. Rapaz, olha só, essa daqui é polêmica. Sim. O que fazer quando os dois se gostam? Já começa assim, já fala, já os dois se gostam, mas não estão no tempo de se relacionar. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem menos de 18 anos? Levanta a mão para eu ver. Um grande público. A maioria. Quem tem mais de 18? Opa! Tem alguém aqui que tem 18 e tem menos de 18 que levantou a mão? Ok. Só um instante. Quem tem 18 para cima? Levanta a mão de novo. Agora, por favor, dá uma olhada assim de rabo de olho. Vê quem está com a mão levantada. Vê quem está com a mão levantada. Isso aí. Pode continuar aí. Ok. Era só para testar a sua visão, para ver se está boa. Precisa de óculos. Irmãos, eu vou até aproveitar e complementar essa pergunta com uma pergunta que foi feita por dois jovens que também não estão na idade, mas já se gostam. E eles vieram nos procurar para saber o que fazer. E a gente deu uma orientação para eles. É perceptível, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. É perceptível, quem está perto vê que aqueles dois amigos ali estão muito mais próximos do que o normal, né? E os amigos que estão em volta já estão percebendo, as pessoas começam a comentar, não é? Isso não tem nada de ruim até um certo ponto, porque existe um ponto e você precisa respeitar o momento e a fase da vida que você está vivendo. Então, assim, se você não tem idade, maturidade para seguir com um relacionamento, não vale a pena você tentar fazer algo com alguém, levar a pessoa a um lugar que você mesmo não pode ir. Então, assim, se você tem menos de 18 anos, no caso os dois aqui, né? Você está estudando ainda, mas você quer aproveitar a pessoa, você quer estar perto, você quer conversar, você manda mensagem. Isso que você está fazendo já é corte. Porque a corte você só vai assumir. Mas aí você tem um casal de jovens, vamos dizer assim, né, que são amigos, eles se gostam, não estão na idade, mas estão agindo como se estivessem na corte. Você está pulando etapas. E toda decisão que a gente toma, no fim das contas, ela tem uma consequência. Então, deixa eu te dizer algo. O casal de corte, ele anda de mãos dadas, ele anda junto, ele anda perto. Então, se você já está fazendo isso sem estar na corte, quando você estiver na corte, você vai fazer o quê? Eu digo aqui para os irmãos, diante de Deus, o Senhor guardou o nosso relacionamento.
Nós conseguimos fazer 2 anos e 8 meses de corte até o final, sem cair. Demos o primeiro beijo no dia do nosso casamento. Mas foi debaixo de muita luz de Deus. Muita vela também. E muita vela. Porque a gente não confiava na nossa carne. Tinha sempre alguém com a gente. Quando o Yuri ia para minha casa, sempre tinha alguém da minha família. Ele nunca ia na minha casa se não tivesse alguém lá. A gente nunca foi para um lugar que não tivesse pessoas ali perto da gente. Eu lembro que quando a gente casou, a gente queria muito ir ao cinema. Sozinho, só eu e ele, viu um filme romântico. É claro que isso foi só uma ideia, né? Que depois que casou, a gente foi ver Marvel, né? A gente foi ver outras coisas. Mas eu só estou querendo dizer para você não pular etapas. Queria que você olhasse aqui para mim agora, falando para você, com todo amor e carinho. Você que tem menos de 18 anos, por favor, não pule essas etapas na sua vida. Viva a sua adolescência com os seus amigos, com as pessoas. Vai estudar, vai se preocupar com outras coisas. Quando chegar o tempo, aí você aproveita daquele momento. E se for realmente essa pessoa, você vai passar a vida inteira com ela. Então, lança fora essa ansiedade, porque isso é nada mais, nada menos do que uma ansiedade sua, da sua juventude. Você não precisa viver assim. E complementando aqui essa pergunta, perguntaram se os jovens que não estavam na idade poderiam orar um pelo outro. Não pode orar. Você está assustado, né? Sabe por que você não pode orar? Porque você não precisa segurar essa pessoa. Você vai orar por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, e não por alguém específico. Porque se não for de Deus, não vai ser para você, e o Senhor vai separar alguém. Porque quando você ora, você envolve a sua oração, e quanto mais você ora por alguém, mais você lembra daquela pessoa. E você não precisa fazer isso nesse momento que você está. Então, não ore por alguém, não ore enquanto você não estiver no tempo. Quando chegar o momento, você pode começar a orar. Amém, irmãos? Qual o maior problema que já se viu repetindo nos casais, aqui no caso na corte? Irmãos, assim, eu já acompanhei inúmeros casais, tanto na corte, noivos. O que eu vejo que mais se repete, infelizmente, eu falo, é aquela sensação de posse sobre a vida da pessoa. Está entendendo o que eu estou falando? E eu vou te falar sinceramente, quando você está na corte, você não é dono de uma pessoa, entendeu? Isso acontece quando você vai casar com a pessoa, entendeu? Só que as pessoas, elas começam a se relacionar, assim, eu falo isso com muito peso no coração. Você sabe que amor é um sentimento muito forte, concorda comigo? Concordam todos? Concordam? E eu vejo que tem gente que começa a se relacionar, 3 dias depois, eu já te amo, não sei o quê. Eu falo assim, cara, será que a maturidade ainda não fez entender que o amor não é um sentimento que é tão simples você falar para outra pessoa assim, eu te amo, afirmar com... Isso eu já vi em inúmeros relacionamentos que foram bem sucedidos. A pessoa, até ela ter uma convicção muito clara no coração dela, de que ela amava, ela não falou assim, eu te amo, que nem você vê em filme. Aquilo dali é filme, entendeu? Até você ter convicção plena a respeito daquilo que você sente por outra pessoa, você tem que ter muita paz para falar, eu amo você. Assim, às vezes ela achava que eu era muito gelado em relação a isso, mas é para guardar o relacionamento. Eu não queria despertar algo de uma maneira irresponsável, tá entendendo? Porque o relacionamento no mundo é isso. Eles se relacionam de maneira irresponsável. Não tem compromisso, não há compromisso com a vida do outro. A responsabilidade é muito limitada, superficial, entende?
Parece que é um jogo de ping-pong, você me satisfaz a todo custo e ponto final, isso é ruim. Então, eu já vi muitos relacionamentos de pessoas que eu conheci e em outras igrejas, não estou falando somente aqui não, eu tenho conhecimento de líderes que caminharam comigo, pessoas de outras igrejas que já falaram, cara, isso é um mal que é um ciclo vicioso. A pessoa, ela acredita que na hora que ela fala assim, não, estou cortejando com você, comecei a me relacionar, estou no namoro e tal, parece que é um sistema de posse. Onde que você está? Você está fazendo o quê? Tira foto? Fala assim, Jesus, nem a minha esposa faz isso comigo. É insegurança. O nome disso é o quê? Insegurança. Está entendendo? Quando o seu relacionamento produz segurança no seu coração, você vai trabalhar e sabe, amém, o Senhor está guardando e ponto final. Está nas mãos do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sinceramente? Mas quando você fica inseguro, é o problema do relacionamento. Onde que você está? Você vai fazer o quê? Foi jogar bola e não me avisou? Falei assim, gente, são cortes que estão vivendo uma vida de casado praticamente. Está entendendo? E isso também, presta atenção, isso é muito prejudicial. Muito. Pessoas que têm aquele ciúme possessivo, por que você estava falando com ela? Assim, não pode falar com outra pessoa? Parece que às vezes eu consigo ler o pensamento de algumas pessoas aqui. Mas assim, isso é um perigo, irmãos. É um perigo. Está entendendo? Claro que o relacionamento ele não tem uma libertinagem. De sim, foi dessa forma. Não, vocês se comunicam. Eu lembro que quando eu comecei a me relacionar com ela, isso é muito claro. Irmãos, primeiro dia, olha só o meu testemunho. Hoje quem está me vendo passar na promessa, eu já passei por muito perrengue. A gente estava se relacionando lá no primeiro prédio, lá na estrada do Tindiba. Terminou o culto domingo, presta atenção, terminou o culto domingo, eu fiquei lá esperando. Deu 9h30, 10 horas, 10h30, 11 horas. Falei, que ela não desceu e tal. A gente estava na corte já. Assim, a vida de um não pertence ao outro, mas eu estava esperando por quê? Queria levar ela em casa, junto com mais um rapaz, levá-la até em casa e deixá-la lá. Terminou o culto, ela foi embora, não me falou nada. E eu fiquei lá até 11 horas da noite. Aí a pastora Evelyn, que na época era discipuladora dela, falou assim, Yuri, meu filho, o que tu está fazendo aqui? Falei, não, estou esperando a Ludmila, minha corte, sabe? Minha corte, Ludmila. Ela falou, meu filho, ela já foi há muito tempo já, está em casa, já jantou, já fez tudo. Está dormindo já para outro dia trabalhar. Falei, sério mesmo? Amém, glória a Deus. Mas assim, eu não fiquei assim, estou magoado com você, uma semana sem falar e ponto. Não, falei para ela, olha só, nós não somos casados, realmente, entendeu? Nós não somos noivos, mas eu gostaria de sempre que eu terminasse, no mínimo, se eu tenho assim um pouquinho de importância na sua vida. Você falasse assim, um pouquinho, tá entendendo? Um pouquinho de importância. Você falasse assim, olha, vou embora, você vai me levar com mais alguém em casa e tal. Só isso, só, tá entendendo? Os irmãos estão entendendo? Estão rindo de mim. Gente, eu quero direito de resposta, tá? Vamos verificar com os jurados depois. Mas está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, isso acontece, mas é até bom isso acontecer, foi muito bom, porque todo relacionamento tem que ter o quê? Conversa, comunicação. Tudo que tem comunicação é bem sucedido. Todo relacionamento, estou falando somente em relação a casamento, noivado, não. Relacionamento entre amigos é comunicação. Poxa, não gostei que você fez isso, não gostei que você me tratou dessa forma, pareceu um pouquinho assim displicente e tal. E se comunicar para chegar a uma coisa chamada denominador comum. Ó, dessa forma, fechado? Ok. Amém? Glória a Deus. Tem mais última pergunta aqui. Essa última pergunta eu quero responder junto com a Ludmila. Essa daqui talvez seja bem perigosa, mas fazer o quê? Eu vou começar falando e ela vai falar a respeito das mulheres. Como amadurecer no tempo da espera. Que a pessoa está lá, 14 anos, tem que esperar, olha para um lado, um entra na corte, o outro olha para o outro entra. Sabe aquela pessoa que fala assim, Jesus, tá bom, você tem seus 14, 15 anos. Olha só, irmãos, eu vou te dar um conselho de ouro. Esse talvez seja o melhor conselho que eu possa te dar nessa noite. Enquanto você esperar, você tem que se capacitar para quando chegar o tempo de se relacionar, você ter estabilidade para lidar com o relacionamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Principalmente para você que é homem. Vai cursar,
estuda para alguma escola naval, militar, faculdade, termina o ensino médio, vai fazer uma maturidade no espírito, CTL, já fiz, faz de novo, faz um apocalipse, lidera, multiplica a célula. Além disso, faz o quê? Vê lá, cursos profissionalizantes. Hoje em dia, na internet, tem vários. Olha só, presta atenção no que eu vou te dizer. É trágico dizer isso, mas eu conheço muitas pessoas que quando elas completam 19, 20 anos, elas falam assim, queria ter aproveitado mais o meu tempo quando eu tinha 13, 14, 15, 16. Mas olha só, o que eles estão querendo dizer? Eu não fiz o que era para eu ter feito nessa idade. Não estudei, fiquei vendo lá Rocket Pocket, fiquei vendo lá TikTok, fiquei lá fazendo dancinha e tal. Agora quem vai dançar para você é o chefe. O chefe vai fazer assim, vai embora. Demitido. Tá entendendo? Porque não se capacitou, não teve nada. Tá entendendo? Esse é o momento, com 14, 15 anos, de você falar assim, mãe, me coloca num curso de inglês. Pai, tem como o senhor pagar ali para mim um cultura inglês, Wise Up? Eu lembro até hoje, com 15 anos, fiz 2 anos e meio no cultura inglesa. Aí o pessoal falou no ano passado, pô, Breiro, vi lá que o senhor estava ministrando em inglês lá para os indianos. Falei, irmão, no tempo da minha juventude, estou falando sério para você, eu estudava de 7 até as 5 horas, era uma escola técnica, lá na Tijuca, ficava o dia todo na escola. Passou 3 anos, me formei em programação de jogos, tá bom, não uso hoje isso. Se tu falar para mim, Breiro, tu lembra? Foi um tempo só. Mas assim, eu fiquei lá me especializando na área, aprendi a usar Word, PowerPoint, Excel, mas assim, eu soube aproveitar meu tempo. Tá entendendo? Amém? As mulheres, o que ela tem que fazer no tempo da espera aí? Não é muito diferente dos homens, não. Se aproveitar esse período da sua adolescência para você se preparar, para você estudar, fazer um curso, né? Tanto eu quanto o Yuri, a gente tem esse testemunho para dar, a gente sempre estudou muito. Minha primeira formação, com 17 anos, eu já tinha minha primeira formação técnica também, fiz a faculdade, fiz a pós, e até hoje eu estou estudando. Só que hoje é uma pegada um pouco mais diferente. A gente casada, daqui a pouco com filho, né? Muda um pouquinho. Então, você tem que aproveitar esse período da sua juventude, aqui as meninas, para você se especializar, para você focar mais naquilo que você quer. E com relação ao relacionamento, deixa eu dizer aqui algo para você, abrir um parêntese nessa pergunta. As meninas aqui que ainda não têm 18, não têm 19 anos, não estão ainda na idade de se relacionar, escuta aqui o que eu vou dizer para você. Aprenda uma palavrinha. Não. Existem meninas que têm dificuldade de usar o não. E você precisa hoje sair daqui aprendendo a usar essa palavra. Sabe por quê? Porque chega um rapazinho, ele sabe que você não está na idade de você se relacionar, mas ele quer ter conversinha com você. Você precisa ser firme. Fala não. Não, eu não quero. Não, eu não estou no tempo. Não, eu não estou pensando nisso agora. Corta a conversa. Não. Exercita em casa. Olha para o espelho e fala não. Som. As meninas tendem a ser mais assim, né? Às vezes mais molinha, né? O rapaz chega às vezes com um jeitinho, querendo te levar na conversa. Senta aqui do meu lado. Vamos ali não sei aonde. Não sei o quê. Não tem nada a ver. O que você acha disso? E não está no tempo. Isso aqui eu estou falando para quem não está no tempo, ok? Então, você precisa aprender a dizer não. Amém? Não é fácil, mas tem que fazer parte da sua vida, ok? Amém? Amém. Amém. Dê uma salva de palmas. Gestante mais bonita do Rio de Janeiro. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quero compartilhar uma palavra.